Eu acho que isso que vai falar. Olá, boa noite. Deixa isso aí preto e branco. Junto aí, chegou. Deixa isso aí preto e branco pra erros de gravação. O apresentador não sabe o que vai falar. Aí começa por aí. Você começa falando boa noite. Não, vou falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque vai, né? O nome do podcast, né? É. Que é... Então, vamos lá. 3, 2, 1. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Não dá, não. Calma aí. Onde não? 1, 2, 3. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. E quem estiver ouvindo ou assistindo a gente aqui, estamos começando mais um Missão e Prosa. E hoje vamos falar justamente daquilo que já está no nome do nosso podcast, que é Missão. Estamos aqui com o nosso reverendo Marcos Farias, o Sebastião e o Igor. Eu quero que cada um se apresente, fale um pouquinho sobre o que entende sobre missão e as ansiedades que tem a respeito deste tema. Começando pelo nosso pastor. Esse assunto é muito legal, né? Demais. Isso aqui que nós estamos fazendo é missão. Isso aqui é missão. Tem uma galera aí que está ouvindo a gente, não sabemos quantas pessoas vamos alcançar. Mas isso aqui é missão. Estamos falando de Jesus de uma maneira diferenciada, num contexto diferenciado. Então, missão é você cumprir justamente aquilo que Jesus mandou você fazer. O quê? Anunciar as boas novas de salvação. Aquelas boas novas que começam com uma má notícia, né? Ou seja, todo mundo está morto, todo mundo é pecador, todo mundo está perdido. Mas tem uma solução para a sua vida, é Jesus Cristo. Isso aí a gente vai trabalhando e vai anunciando nas diversas formas. Numa linguagem de criança, de adolescente, de jovens, de adultos, de anciãos. E aí existem aqueles meios que, principalmente no ambiente universitário, nós temos aí os nossos dois universitários aí, quer dizer, um atual universitário e o outro recém-formado. E trabalharam bastante nessa área, né? E aí eu acho que eles são potencial pra gente poder descascar, a gente aqui tá de alunos, de né? bucha, né? Estamos de bucha só. Nada. O pastor falou que é um papo muito bom, né? Eu particularmente gosto muito, né? Eu acho que tudo que eu faço hoje em dia, assim, na minha vida, é voltado no meu futuro que eu quero ter na missão. Assim, eu tô vivendo a missão, mas se eu penso em fazer um curso, eu penso, eu posso usar isso aqui na missão. Então, assim... Você vai pegar um motorista de aplicativo, né? Eu penso logo. Já tem história. Piada interna, pra quem vai assistir podcast. Pra quem assistiu os episódios anteriores vai entender. Então, assim, Eu não entendi nada, que eu não conheço, então... Eu só tô rindo. Tô voando igual todo mundo. Eu só tô rindo só pra poder... Só pra não ficar sem graça, né? Vamos rir. Quando eles assistirem os outros, quando voltar a assistir esse aqui, vão entender. Mas assim, particularmente, igual eu falei, né, eu gosto muito de falar de missão, porque falar de missão me faz lembrar de muitas coisas que eu vivencio e pretendo vivenciar. E assim, quando eu falo sobre isso, eu penso em muitas coisas assim, boas, ruins, momentos assim, particular onde eu cresci assim, na minha vida espiritual, falando vida profissional também. Eu acredito que vão ter um papo muito bom hoje. Com o Igor aí, o pastor também, pastor missionário, né? Veio lá da roça aqui pra cidade, tô brincando. Me chamou de roceiro, cara, mole. Vai pegar banco. Não, mas cadê o chapéu do Chico Bento? Me dá aí. Mas desde já eu quero deixa que todos nós somos missionários. Bem redundante, né? Mas deixar registrado aqui que todos nós fazemos missão. Independente de qual a sua área da missão você faz parte. Mas se cada um fazer a sua parte, eu acho que o reino de Deus que tem que ganhar, né? Aquela ideia do exército, né? Tem um recruta, mas tem um soldado de frente, Exatamente. Por aí vai. Que é até o sentido original, né, de missão, né? Que é uma delegação, né, dada por alguém, né? E a gente vê muito bem claro, né, Jesus fazendo isso depois de ter feito todo o trabalho aqui na Terra, né, morrido, ressuscitado, né? Ele delega uma missão, ide, fazei discípulos, né, de todas as nações, né? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra, né? E é muito interessante porque, assim, eu não sei vocês, mas eu fui nascido e criado na igreja, né? E aí, engraçado, quando eu ouvia falar de missões, né, eu tinha um estereótipo, né, de que missões era você viajar, só fazer uma viagem missionária. Ou, é África, né? Todo mundo pensa, tem que ser África, tem que viajar, tem que ser África. E uma coisa muito sinistra, que missionário sofre, né? Todo missionário sofre.
Passa fome. Ao mesmo tempo que dá uma curiosidade de ser missionário, porque você vai viajar, dá um medo, porque caramba, missionário sofre. Exatamente. E no decorrer desse tempo, né, eu conhecia pessoas, né, que tinham essas paixões, assim, sabe, de se envolver, né, em projetos, essas coisas assim, e eu ficava pensando assim, mas eu não tenho vocação para ser missionário, né? Quando, na verdade, todos nós que somos salvos e remidos por Jesus Cristo somos missionários, né? A partir do momento que a gente se converte, ele já nos delega para uma missão, porque ele nos transformou, né? Agora anunciar também aquilo que ele fez na nossa vida, né? O exemplo disso é a mulher samaritana, né? Que Jesus, ele falou, né, da palavra para ela, e ela foi logo contar pro povo da cidade dela. E foi uma missionária de impacto, né? Exatamente. Naquele momento ela fez evangelismo explosivo ali. Isso, exatamente. A forma dela evangelizar. Vem e vê o cara que contou todos os meus pecados. Olha assim, ela expôs que ele expôs o pecado dela. Ela expôs de novo redundante. Né? Exatamente. Quem hoje em dia teria coragem de fazer isso? Olha, eu conheço alguém que mostrou todos os meus pecados. Normalmente a gente queria que ninguém soubesse quem ele porque ele sabe todos os nossos pecados, mas ela fez o contrário. Isso é prova de cura. Sim. Ela não somente... É interessante. O evangelho tem essa riqueza. O evangelho, ele não somente muda a história de vida das pessoas, mas ele cura. Aquela mulher, ela foi curada. Toda a crise, culpa, tudo aquilo foi curado naquele momento. Pessoal, vem que eu vou mostrar algo maravilhoso para vocês. E assim, eu não sei se vocês já tiveram o prazer de acompanhar uma conversão assim genuína igual dessa mulher, que a Bíblia relata, né? Eu já tive algumas experiências assim, e voltada por causa da missão. Eu falo que na época, como eu percebi que Deus estava me chamando para esse campo, foi igual o Igor falou, a gente tem um tabu, né? Eu lembro que eu me converti muito novo, apesar de não ter nascido na igreja, converti com 12 anos de idade. E desde então, eu sempre fui muito membro muito ativo na igreja, nas atividades, sempre gostava de estar presente na igreja. E quando eu fui para a universidade, eu acho que já relatei aqui em alguns podcasts atrás, eu descobri que Deus estava me chamando para a missão. E era muito hilário, assim, porque na universidade, igual eu falei também já em outros podcasts, na universidade é onde a rapaziada, tudo, infelizmente, estão metendo o pé da igreja, vamos dizer bem assim. Mas não, Deus me chamou para a missão na universidade. Eu comecei a compreender que não era só na universidade. Se eu estivesse num campo de trabalho, Deus estava me chamando para a missão no campo de trabalho. Só que naquele momento foi onde Deus me despertou para isso. E eu comecei a perceber, eu acho que essa praia aí é minha, né? Missão, assim. Você veio até com a camisa da Cru hoje aí, tá aí, ó, fazendo propaganda. Fazendo aí. Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro. E assim... Trembão Maracon. E depois de um tempo, eu comecei a ver, assim, Deus agindo, né? Porque é muito bom nas nossas igrejas, quando alguém, assim, pastor, eu quero caminhar com vocês, estou me convertendo, quero estar presente na igreja, eu quero ser membro, eu quero servir a Cristo. Genuína, né? É muito bom quando a gente vem aqui na igreja, mas é também tão gratificante você acompanhar, você chegar para a pessoa, compartilhar o evangelho e a pessoa perceber assim, realmente, eu acho que eu tô no erro, assim, tipo... Você vê o antes e o depois. Cara, isso é muito bom. E, assim, até hoje eu acompanho algumas pessoas assim, eu falo assim, às vezes, outro ponto também que é muito importante tocar, que a gente pode acreditar que é números. Mas quantas viagens vocês fizeram? Fiz, vamos supor, não fiz tudo, mas fiz 10. Quantas pessoas se converteram? 5. Mas só isso? Cara, são 5 almas que se converteram, que encontraram a Cristo. Assim, é muito importante. Uma coisa que o Igor citou aqui também, sobre, mas pensar em missão é pensar na África. Se for parar para perceber, hoje em dia, se a gente fosse ter isso como meta, assim, pensar em missão, pensar na África, hoje em dia, se pensar em missão, a gente tem que pensar na Europa, onde as pessoas realmente estão precisando de Cristo. E a gente rotula muito essa questão financeira, se está passando fome, está precisando de Cristo. Realmente, está precisando de Cristo, a gente tem que ajudar. Mas o rico precisa de Cristo. Isso. Então, assim, a necessidade da missão é onde Cristo não está presente. Sim. Se Cristo não está presente no bairro do Divino, é ali que a gente tem que ir. Exatamente. Se Cristo não está presente na Europa, é para lá que nós devemos ir. Então, eu acompanho alguns amigos meus que têm esse desejo de ir para a Europa. As pessoas dizem assim, mas para a Europa é tranquilo.
É pior que tem isso, né? Tem um preconceito a respeito da pessoa que quer evangelizar na Europa. Ou seja, a Europa não pode ser evangelizada porque é rica. Se vocês repararem, assim, se você for parar pra pensar, a Europa é um continente onde há muita rejeição ao evangelho. Onde há muita perseguição também, diretamente. Eu posso afirmar, eu não tô afirmando coisa na minha cabeça. A Alemanha é um desses países. Eu não tô falando coisa na minha cabeça, Alemanha, tô falando coisas França. que nós lemos. A França, então, a França, principalmente, teve um missionário que veio da França. Da PMT, ele veio foi aqui. ano passado, retrasado, veio aqui e a gente ficou surpreendido com as dados. Então, assim, só para terminar essa parte aqui que eu tô falando, o evangelho, ele tem que ser necessário aonde Cristo faz falta. A missão tem que ser essa. Se eu tô percebendo que na Europa tá precisando, eu vou para a Europa. Continuarei na África, continuarei na América. Só pra gente imaginar que foi de lá que os missionários vieram para cá pro Brasil, a grande parte dos missionários 1000 perdões. vieram da Europa pro Brasil, e hoje em dia o Brasil precisa voltar para lá. Então, assim, são coisas só para deixar claro aqui pros irmãos que estão assistindo, que o evangelho é necessário aonde faz falta. É engraçado que o evangelho, ele não nasce na Europa. Sim. Mas ele vai para a Europa por Ele meio vai para a de Europa Paulo. e da Europa, Sim. E da Europa, passa aquela ideia, passa a Macedônia, né? E dali vai pro mundo inteiro. E é curioso, porque, desculpa interromper a sua forma de pensamento, pastor, mas ele falou sobre a Europa e os Estados Unidos, primeiramente, nos evangelizaram. São os nossos pais ou mãe na fé. E, no entanto, nós agora estamos retornando para evangelizar eles, lembrá-los de verdades que eles esqueceram. Veja que isso aconteceu também em Israel. Que o evangelho, a boa nova, realmente começou em Israel. O Cristo morreu e ressuscitou lá em Israel. E o povo judeu rejeitou. Teve a conversão dos gentios e os gentios voltam para evangelizar novamente os judeus. Parece que Deus gosta de fazer isso, né? Ele recicla para o pessoal não esquecer. Olha, eu sou o Senhor, não esquece. Aquele ciclo, né? Tipo... Sim. O ciclo de reciclagem, né? Outra parada citada também, o Igor citou sobre a mulher samaritana, a primeira viagem de Jesus, né? Saiu, no seu casulo foi. E é a primeira vez que Jesus se revela publicamente como Cristo. Sim. E o que o Tião falou sobre, às vezes, a gente carregar muito esse estereótipo sobre África, né? Eu até entendo, porque eu li da última vez, acho que foi 2017, né? Dados sobre povos não alcançados, né? E aí você veria a maior parte ali realmente tem na África. Tem bastante na Europa também, mas o número maior ainda é na África, segundo os dados que eu vi em 2017. Não foi os dados atualizados, né? Então, assim, entende-se, né, às vezes, assim, um pouco desse estereótipo, né? Não estou dizendo que você tem que priorizar A ou B, né? Mas você tem que olhar, né, todos os lados. Porque, por exemplo, a Europa, o pastor falou da França e da Alemanha. Gente, eu tenho uma amiga que ela foi fazer uma viagem missionária na França e ela falou que é um trabalho, assim, árduo. É um trabalho, assim, que você planta, né? E você tem que ir regando. E você não vai ver resultados, assim, imediatos. Ela quer voltar. É longo prazo. Exatamente, ela quer voltar. Né? Porque é a longo prazo mesmo. Porque você vai semeando e você não sabe plantar. Inclusive, isso me faz até lembrar... Agora eu esqueci o nome do pregador. Mas ele falou... Perguntaram para ele, né? Como é que se mede o sucesso numa igreja, no evangelismo, né? E aí ele falou que a função da igreja é cumprir o chamado de Deus, né? Às vezes você vai ver resultados, né? Vai ver almas se converterem aos pés do Senhor. Você vai ver, às vezes, poucas pessoas, você vai ver muitas. Ou às vezes você vai trabalhar e não vai ver resultado. Você vai pregar o evangelho, você vai usar estratégias, você vai usar abordagens. E às vezes você vê que às vezes o trabalho não está crescendo. De maneira, pelos olhos humanos, né? Mas aí como é que se mede o sucesso de uma igreja? Ora, é cumprindo o chamado do Senhor. Cumprindo a ordenança que ele estabeleceu. Uma igreja missionária é uma igreja com sucesso. Exatamente, uma igreja missionária. O sucesso não se mede pela quantidade de pessoas. Exatamente. Isso aí é até uma inversão de valores. Porque, para muitos, o entendimento uma igreja de sucesso é uma igreja que tem 1.000 membros, 2.000 membros, 10.000 membros. Toda vez tem algum membro novo. Uma igreja de sucesso é uma igreja em que
eu oro, eu expulso o demônio, é uma igreja que todo mundo é empresário. Uma igreja de sucesso não é pautada pelo que a Bíblia nos ensina, não é isso. Uma igreja de sucesso é uma igreja que cumpre a ordem de Cristo Jesus. Exatamente. Ela prega o evangelho, anuncia o evangelho de salvação. Pode ser uma igreja de 20 membros, de 30 membros, de 40 membros. Sim, que procura avançar. Mas se ela prega o evangelho e ela avança anunciando esse evangelho, ela é uma igreja de sucesso. O sucesso é pautado por aí. Eu me lembrei genuínos, né? Eu me lembrei do nome do doutor que falou essa frase, foi o Derek Thomas, né? Acho que é britânico ele, né? Vocês devem conhecer, né? Do Instituto Ligoni, né? Então ele falou isso, né? E eu achei incrível essa fala dele sobre isso, né? Aproveitando a fala tanto do Igor quanto do Sebastião, eu queria que a gente falasse mais um pouquinho sobre a questão prática mesmo do evangelho, de como falar sobre Jesus, porque o Sebastião falou, né, sobre às vezes não se vê a conversão, o Igor também falou, e eu posso dar o meu testemunho não como missionário, mas como alguém convertido por missionários. Eu fui ateu, eu participei daquele histórico comum de pessoa que é da igreja desde berço, vai para a universidade e se torna ateu. Eu fui essa pessoinha que foi para a universidade, começou a ter ideias do naturalismo, chegava na igreja ou para os meus pais não sabiam responder as demandas, e aí eu passei a descrever, já que não sabem responder, logo não é verdade. Olha que pensamento tolo, não é? Mas aí eu entrei de cara no naturalismo até que várias pessoas começaram a mostrar que não é bem assim, que o cristianismo tem pessoas inteligentes que têm um motivo pelo qual eu sou cristão e não ateu, até mesmo logicamente, não apenas uma questão de fé cega. E essas pessoas mostravam para mim, mostravam conteúdos, mostravam livros e por aí vai. Às vezes eram umas conversas que eu não cedia, mas me deixava voltando para casa com piolho na cabeça. E essas pessoas... você tem até hoje, né? E essas pessoas nunca me viram me converter. Essas pessoas não me viram converter, essas pessoas que terminaram o curso dela, foram para outro lugar, eu nunca mais vi essas pessoas não viram a minha conversão. No entanto, eu me converti. Elas talvez pudessem ter voltado para casa pensando que não conseguiram fazer diferença nenhuma, mas, embora elas não tenham visto a conversão, houve a conversão. Lá dentro, no meu coração, eu estava me convertendo sem ter consciência disso. Aí eu fiquei impactado com isso e eu não sabia de nada de evangelizar. Ainda não sei, estou justamente aqui para aprender junto com eles. Mas eu sabia que eu precisava falar daquilo que eu aprendi, de explicar aquilo que eu aprendi. Inclusive, isso foi muito questionado, o pastor está de testemunha, no dia em que teve a reunião do conselho, quando eu decidi ser seminarista. Aí teve a reunião do conselho, porque você não vai ser missionário, porque você não vai para a APECOM e por aí vai. E aí eu falei, olha, eu não sei, talvez eu devesse ir, mas eu sinto que o que eu sei fazer é essa parte aqui que eu sei fazer, e eu acho que essa parte aqui eu estou cumprindo missão. Então eu gostaria que vocês falassem tanto no sentido de como é que essa pessoa falou de Jesus para mim, afinal de contas, como é que se fala de Jesus em ambientes seculares como trabalho e faculdade, e como é que eu sei em qual área eu trabalho na minha missão. Sim, pode... Deixa eu falar uma coisa. Pode falar. Existe um escritor brasileiro, ele não é muito lido por nós, reformados, não é muito lido. E, inclusive, eu tenho até o livro dele. É um livro fininho. Você lê ele em 20 minutos. Você lê o livro. Ele é fininho mesmo. O nome do livro é Purê de Batata. O senhor já falou bastante para mim sobre esse livro. Purê de Batata. E é interessante quando você ouve a abordagem dele, que ele fala assim, gente, falar de Jesus é a coisa mais fácil do mundo. Coisa mais fácil do mundo. E aí ele vai trabalhando. Vamos entender o evangelismo fazendo um purê de batata? Ele fala exatamente isso. Como é que a gente faz um purê de batata? A gente pega uma panela com água. Eu achei fantástico a pegada dele. Pega uma panela com água e coloca essa panela no fogo e joga a batata dentro da água. Terminou, você tira a batata, joga aquela água fora, tira a batata e com a mão você vai tirando
a casquinha da batata, depois você amassa ela, mistura com leite, né? Bota ali o sal. Pode botar com manteiga também. Pode botar manteiga, né? E aí você tá pronto o purê. Agora vamos entender os elementos. Quem é a batata? A batata é o não crente. A batata é o não crente. Quem é a água? A água é a palavra de Deus. Ou seja, quando nós vamos conversar com as pessoas, é muito importante citarmos não as nossas experiências, não o que eu penso ou o que eu deixo de pensar. Temos que citar a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que é alimento para a nossa vida, não é ela que fala para os nossos corações? Vamos falar da palavra de Deus. Mas vamos falar da palavra de Deus sem pretensão. Vamos aprender a fazer isso. O que é falar? É falar para o outro, citar o texto bíblico para o outro sem a pretensão de que o outro se converta. Nós temos que aprender a fazer isso, porque nós somos extremamente mediáticos. Tem que ser a gente quer falar e a pessoa... Não. Nós temos que aprender a falar. Falei. Agora, vou continuar meu assunto, vou continuar falando da vitória do Flamengo. Sim. Não é? Aí eu já discordo. Aí eu pensei que estávamos num podcast de crentes. Melhor, pastor. Da derrota do Botafogo. Da derrota do Botafogo. Inclusive, a data que estamos gravando esse podcast tem jogo do Flamengo. Tem jogo do Flamengo hoje, então aí. A gente mostra que ama realmente a Jesus, porque eu tô cercado de 3 flamenguistas aqui, e ainda tô fiel aqui. E eles ainda estão deixando de assistir para poder falar de Jesus. Senão a gente realmente ama Jesus. Boa. Então, assim, o que acontece? Aí entra a segunda parte. Eu conversei com a pessoa normalmente, assunto normal, e revelei para ela a experiência da vida mostrando a Bíblia. Poxa, Jesus, ele, né, e aponta a Bíblia para isso. A Bíblia já fala sobre diversas coisas. Qualquer assunto que possamos desenvolver na nossa vida, a Bíblia tem resposta. Isso é uma verdade absoluta. Isso é muito interessante. A Bíblia tem resposta. Terminei de falar, eu vou para casa. Quando eu for para casa, não é nossa obrigação orar pelas pessoas? A palavra de Deus diz que nós temos que orar pelos nossos representantes, orar pelos nossos irmãos, orar uns pelos outros, né? Não diz isso? Então eu vou orar para aquela pessoa. O que é essa oração? O recipiente juntou a água, a batata. A batata está lá, é o não crente. A água é a palavra. E a oração é o quê? É o fogo. Aquele fogo está aquecendo aquela água. Ou seja, aquela batata ela está cozinhando. Então, eu estou falando de Jesus de uma maneira muito natural. E é isso que às vezes os crentes não sabem fazer. A igreja não sabe fazer. Né? Não consegue... Uma conversa natural, você fala de Jesus, você aponta. Eu acho que para podermos falar de Jesus de maneira natural, isso é curioso, porque a gente só fala algo de maneira natural quando aquilo é natural pra gente. Isso é verdade. Se tal coisa não é natural pra gente, a gente muda até o modo de falar. Fica, né? Porque não é algo que é natural. Não é algo que faz parte. Não faz parte. Isso aí é uma boa abordagem que você colocou. Interessante você colocou. Sim, e às vezes tem muita gente que não fala de Cristo porque realmente não é natural. Não é natural. Só quero complementar o que o pastor falou sobre o purê de batata. Existe uma frase que o Igor acho que vai identificar, né? Que fala que o êxito a testemunhar consiste simplesmente em tomar iniciativa no poder do Espírito Santo de compartilhar o Evangelho e deixando todos os resultados com Deus. Às vezes, nós pensamos assim, vou evangelizar fulano de tal. Poxa vida, fulano de tal não se converteu. Quer saber? Vai pro inferno. Se converteu comigo, mas não é isso. É como se dependesse de mim. Não é o Jonathan que vai converter o fulano de tal. Não, principalmente não é o pastor. Com certeza. A pessoa pode vir aqui 10 vezes no culto de domingo aqui, mas não vai ser o pastor que vai converter a pessoa. Não vai ser pastor, não vai ser instituição. Vai ser o Espírito Santo de Deus. Às vezes é aquele irmão batizado com fogo no ônibus, não tem? Batismo no ônibus. Então, assim, às vezes às vezes nós criamos nossas próprias frustrações. Assim, poxa vida, fui lá, tentei evangelizar lá com aqueles irmãos lá, mas não consegui nenhuma alma para Cristo. Irmão, você não consegue ninguém para Cristo, sabe? Coisa. Não depende de você, depende somente do Espírito Santo de Deus. O pastor citou muito bem aqui. O que nós devemos fazer é orar. Compartilhar, tivemos a ação,
agora nós vamos orar. E isso, assim, isso é muito... Assim, o Igor teve experiência, como eu tive também, isso é muito nítido na universidade. A gente encontra muitas barreiras. Só por causa das barreiras eu vou evangelizar? Porque assim, eu já deparei com muitas pessoas. Eu falo, tem uma época aí que eu estava evangelizando, eu só encontrava pessoas que eram desviadas. Tipo, pessoas que tinham história, as pessoas falavam comigo, eu orava, eu comentava com as pessoas. O pior é que as pessoas desviadas são mais difíceis ainda, porque pensam que já na verdade, sabe. não eram as pessoas difíceis, eram pessoas que queriam somente ouvir. Assim, não queriam falar. Somente falar. E assim, eu tava lá disposto, eu ouvia, pegava contato, trocava mensagem, tipo, foram pessoas que entraram pra minha vida, uma coisa muito importante. Você não vai com interesse somente de pegar a pessoa e botar na igreja. Não, você tem que trazer essa pessoa pra sua vida. Sim. Porque essa pessoa você está trazendo não somente para Cristo, você está trazendo para a sua vida, porque você vai discipular essa pessoa. Eu sempre falo aqui na igreja que evangelismo é relacionamento. Eu ia falar isso agora, pastor. Evangelismo é relacionamento. Então fala, pode falar aí. Então, só completar aqui rapidinho só a história da pessoa aí. Então assim, tem um momento assim, eu falei assim, Deus, todo mundo fala com ateu, todo mundo fala com agnóstico. O Senhor só dá pra mim pessoas que estão passando por problemas e eu só quero falar com um ateu pra viver a experiência, falar com um ateu assim, eu queria ter essa experiência, né? Mas eu entendi assim que talvez naquele momento Deus estava querendo me tratar também com aquelas pessoas, sabe? De parar e ouvir. Então assim, durante a missão a gente cresce em diversas áreas da nossa vida. E eu estava crescendo, parando para ouvir. Tipo assim, isso foi muito importante para minha vida. Então assim, eu comecei a perceber que Deus estava me encaminhando para coisas que futuramente eu ia perceber. Tipo assim, realmente eu preciso ouvir mais do que falar. Então assim, só para acabar. Sim. Pode falar, Igor. Então É porque era pra aprender a ouvir, né? Assim, isso aí. É isso aí. Senão eu ia sair do... Mas a gente tem que ouvir aí. A gente que vai evangelizar, a gente tem que dar prioridade a ouvir, né? E é importante, pastor, falar sobre relacionamento, porque até respondendo a pergunta que você fez lá no comecinho, né? A questão de como evangelizar no trabalho, como evangelizar na faculdade, né? E o ponto principal eu até devolvo com uma pergunta. Para onde você vai trabalhar? O curso que você vai estudar. O professor Girafales tem não pessoas. deve responder pergunta. Então eu sou ok. Somente os idiotas, né? Somente os idiotas. Então, assim, para onde você vai? Existem pessoas? Se sim, então é lá que Deus está te enviando para evangelizar. Porque lá você vai se relacionar com pessoas. Lá no seu trabalho, você vai ter comunicação com pessoas, de como se faz isso. Vai conhecer a pessoa um pouco pessoalmente. E ali você vai cultivando relacionamentos que, ao decorrer do tempo, você vai ganhando, como é que eu posso dizer? Você vai ganhando abertura para abrir sobre assuntos mais particulares. Inclusive, para você poder compartilhar o Evangelho de Cristo. Tudo dentro de perspectivas. Dentro do que a gente está falando sobre a questão de ouvir, saber ouvir. É muito interessante a gente procurar saber a perspectiva que o nosso próximo tem com relação ao Evangelho, com relação a Deus, né? Porque às vezes a pessoa até conhece Deus, mas às vezes acha que é aquela ideia muito que o mundo tem, assim, de salvação por obras, né? Eu sou uma boa pessoa, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Então, a pessoa, quando ela começa a falar assuntos relacionados a isso, né? E às vezes a pessoa, quando descobre que você é cristã, né? E às vezes te faz essas perguntas também, já é uma maneira que é uma abertura que você tem de falar de Cristo para a pessoa. Né? Quando eu estava na universidade, eu tinha envolvimento com o Ministério da Cru Campus, né? Que a gente fazia os evangelismos, mas o evangelismo ele não ficava só centrado naquela data e hora marcada ali, em que a gente saía, né, para falar, né, abordar as pessoas no meio da universidade na hora do intervalo, mas também continuava quando a gente acabava a nossa programação e ia para nossas salas de aula, né? Porque ali é um cristão dentro da sala de aula, né? Inclusive, eu tenho até um testemunho meu. Aquele seu colega do teu lado é o teu campo missionário. É o meu campo missionário, exatamente. Eu tenho até um testemunho de um professor de economia que ele parou a aula, não sei porquê, mas do nada ele começou a falar mal de cristão, né? Falou que crente fala que tudo é demônio, tudo montando aquele estereótipo. Exatamente, clássico. o estereótipo daquele crente que
que repreende tudo, que demoniza tudo, né? Se eu tirei nota vermelha... Seria muito engraçado se você falasse lá, tá repreendido. Seria uma boa, seria uma boa. Muito bom. Seria. Então, a ideia é interessante porque o professor, depois ele meio que se mancou, né? Sim. Aí ele falou, será que tem cristão na sala? Aí ele perguntou quem é cristão na sala, né? Aí, acho que alguns levantaram a mão assim, vocês acham que tudo é demônio, não sei o quê. Eu falei, não. Aí eu falei pra ele. Só o senhor mesmo. Só o senhor. Poderia ter respondido assim, né? Pô, dei mole, perdi a oportunidade. Deu mole, poderia ter respondido. Só o senhor mesmo. É isso mesmo. Não, cara, eu queria ter isso. Você precisava responder isso e gravar em vídeo pra me mandar. Tinha que ter isso. Poxa, pena que não conhecia vocês nessa época. Pois é. Mas assim, cara, foi a oportunidade certa, porque ele começou a me perguntar, então como é que vocês acreditam? Eu falei, não, isso aí é estereótipo de pessoas que são até ignorantes na fé. Eu falei, o verdadeiro evangelho é o amor de Deus, né? Porque todos nós somos pecadores, existe sobre a humanidade uma maldição muito grande, que é a morte, né? Todo ser humano tem que morrer, né? E eu estou falando tudo dentro da sala de aula. A sala de aula virou meu púlpito ali. E eu comecei a falar, né? Pior que isso aconteceu comigo quando eu me converti na faculdade também. E aí eu comecei a falar, né? E que Jesus ele foi enviado ao mundo para morrer por esses pecados, então ele que se fez maldição por nós, né? Então, basicamente, não falei exatamente isso, mas foi mais ou menos... Você falou do plano da salvação. Plano da salvação, exatamente, né? E aí, assim, enfim, a semente foi lançada ali naquela hora, assim, pra sala toda, entendeu? Então, tiro só. Um tiro só. Então, assim, não tô... Felicidade... não tô falando, eu não tô querendo me engrandecer. Continuou sendo infeliz pro professor que não queria. Não, na verdade, realmente, você não tem glória nenhuma nisso. Exatamente. Porque o que aconteceu, assim, o que é que nós entendemos que tem acontecido ali naquele caso, naquele momento ali? Simplesmente Deus provocou algo, produziu algo, startou algo para você poder falar isso para todo mundo ao mesmo tempo. Ou seja, qual é a glória que você tem nisso? Nenhuma. Por vezes, na verdade, era Deus falando de maneira pessoal com aquele professor. Sim. Com indagamentos e perguntas e questionamentos, ou até mesmo raiva e revolta que ele tinha contra Deus. Ou seja... o próprio Deus... Calma aí, meu filho, vem cá que eu vou te responder isso aqui. E, desculpa, já vou passar a palavra pro Heavy, que ele iniciou um negócio. Deixa eu só concluir depois. Tá, beleza. Mas, aproveitando essa deixa aí, é correto imaginar que vocês falaram sobre evangelismo e coisa e tal, e não ter a glória para si, e também nem sempre necessariamente ver as pessoas conversas. É correto também imaginar que o evangelismo, por vezes, ele serve como juízo aos que ouvem, e não como palavra salvificadora, no sentido de, tipo, a pessoa vai ser julgada por conta que ela ouviu e não creu, portanto, isso conforta ou desespera o missionário. Como é que vocês veem isso? Aí você conclui e responde. O pastor também estava iniciando uma frase, já emenda nisso. Show. Tipo estilo escola dominical hoje, né? É isso mesmo. Eu ainda falei, ele faz pergunta difícil na EBD, agora também. Então, concluindo, esse testemunho... Mas nesse caso eu sou o aluno, tá? Esse testemunho foi só um exemplo de como você pode observar oportunidades de você falar do evangelho para universitários, para colegas de trabalho, né? Porque poderia ter surgido outras... Eu tenho outros testemunhos, mas para não me alongar muito na minha fala, né? Tem outros tipos de testemunhos que eu tive a oportunidade também de falar, não necessariamente, né, na sala cheia, mas enfim, né? Enfim, é tudo você orar, principalmente você orar, né? Ter a direção do Espírito Santo, e você ficar atento às oportunidades, né? E tudo isso, se é possível, como? Relacionamento. Você se relacionar com a pessoa, você trocar uma ideia, né? Não ser aquele cara chato falar, você vai pro inferno, você precisa de Jesus, eis que te digo. Né? Vai morrer. Você vai morrer. Não bem parecido com aquele meme da internet, o pastor, aquele que fica na rua, você vai pro inferno, o pessoal tem um monte de meme dele aí na internet, né? Aquele que ele vai falar que a mulher tá se vestindo igual prostituta, né? E por aí ele vai falar um monte de coisa. Ou seja, nós temos que ter uma preocupação muito grande, porque assim, gente, o cristão, ele tem fome, o cristão tem sede, o cristão, ele fica triste, o cristão chora, o cristão ri também, o cristão também joga bola,
O cristão também é perna de pau. Pasmem pra também quem não é cristão. Cristão é ser humano também. Também, né? Cristão então, também assim, torce pro Flamengo. Também torce pro Flamengo. Nem todos. Fica aí, que só a parte ruim dos cristãos que torcem pro Flamengo. Aí você... O seu pastor também, Jonathan? Oi? O seu pastor também? O quê? Essa parte ruim? Ele tem os acertos, mas ele tem os erros muito graves. Não, só queria... Considero muito que tem os acertos, mas os erros, meu Deus. Então, assim, essa ideia de você pregar o evangelho, você se tornando juiz, isso não é legal. Isso não é legal. E aí, já respondendo na pergunta... Isso não é legal, isso não é o caminho. Assim, muito embora... Porque, assim, gente, vamos entender o evangelho. O evangelho, a palavra evangelho é boas novas. Mas são as boas novas que começam com uma má notícia. Qual é a má notícia? Olha, lamento te informar, mas você está morto em seus delitos e pecados. Lamento te informar, mas você está no inferno por causa dos seus pecados. Essa é a má notícia. Qual é a boa notícia? Teve alguém que foi lá para a cruz do Calvário e morreu por você. E pagou um alto preço lá por você. E pagou esse preço para o próprio Deus. Porque aí vem aquela... A gente tem que desmistificar aquela ideia, né? Que nós éramos propriedades de Satanás. Não éramos, não. Tem vídeos no YouTube, inclusive, de acordo de Satanás com Jesus, é surreal. Né? Eu já vi. Acordo, né? Não existe. Jesus, ele está pagando uma dívida para o próprio Deus. Ou seja, está aplacando a ira de Deus sobre nós que estávamos lá, mortos em nossos delitos e pecados. Então, Cristo nos salva. E nos dá essa alforria, né? Essa liberdade, nos tira de uma prisão. Éramos escravos mesmo, alforria é a palavra correta. Éramos escravos do pecado, mortos no pecado. Essa é a boa nova. Boa nova. Só que essa boa nova nos cabe anunciar. Nós não temos que ser juiz, porque nem temos poder. Nem temos poder para isso. Não temos que ser juiz. Quem é juiz é Deus. Quem é juiz é Deus. Esses dias eu fui fazer um ofício fúnebre e a grande verdade é que é desconfortável você fazer um ofício fúnebre em um ambiente que a pessoa não era cristã. É difícil. Por quê? Você vai falar... Quando a pessoa é cristã, você vai falar com muita alegria. Morreu com Cristo e está na glória. Né? E quando a pessoa não é? Como que você vai falar que morreu sem Cristo e está no inferno? Você está num momento fúnebre. A família tem que ter sensibilidade com as pessoas. Você tem que ter respeito pelas pessoas. Então, como você vai falar um negócio? Você não pode falar isso. Até porque a gente não tem certeza, né? Exatamente. A gente sabe o que aconteceu no último momento. Exatamente. O ladrão à direita, se não me engano, à direita de Jesus na cruz, né? No último momento, viveu uma vida tão terrível que foi crucificado. Porque crucificação é para os piores bandidos. Mas ali na crucificação, no momento da sua derrota, foi a vitória dele. Exatamente. E aí você tem que ter respeito pelo luto das pessoas, respeito pela dor das pessoas. E imagine, você está julgando ali, nós não somos juízes. Esse é um problema que nós precisamos ter maturidade para lidar com ele. Porque juiz é Deus. Vai que no último momento, aquela pessoa ali foi alcançada pela graça de Cristo. E eu não sei. Eu vou dizer que a pessoa está no inferno? Não. Tem uma passagem de Pedro a Tiago que fala que não podemos dizer quem subiu ao céu ou quem foi ao inferno. Só queria completar o que o pastor está falando sobre isso. Eu tenho uma dificuldade, apesar de muitas pessoas próximas dizerem que isso é o correto, né? Você tem que dizer, vai pro inferno, se não se converter. Pessoas próximas mesmo, assim. Eu sempre tive essa dificuldade. Por quê? Primeiro, eu sempre acreditei que eu não tenho certeza. Não tenho certeza se a pessoa vai pro inferno ou não. Quem sou eu? Não sei quem está predestinado ou não. E outra é a questão de relacionamento. Uma coisa é eu chegar para um amigo muito próximo e tentar corrigi-lo de um erro que ele cometeu, do que chegar com uma pessoa que eu não conheço. Uma coisa é você falar assim, olha, Tião, eu estou evangelizando você. Tião, olha só,
A Bíblia ensina o seguinte: com Cristo é céu. Sim. E sem Cristo é inferno. E aí ele vai perguntar por quê, e aí já e aí a gente vai conversar. Totalmente diferente. Agora, outra coisa é eu falar assim, ó, você vai pro inferno. Isso é agressivo. Primeiro que você não conhece a pessoa, qual é a história. Exatamente. Só pegando um gancho rapidinho. Nós temos que ter respeito pelas pessoas. Afinal de contas, é a imagem de Deus. É a imagem de Deus que tá ali, isso é cosmovisão. Sim. E pegando esse gancho também, rapidinho, João, só pegando o gancho dele. Porque tem pessoas que você evangeliza, né? E aí a pessoa fala assim, você fala pra pessoa, com Cristo é céu e sem Cristo é inferno, né? Basicamente isso. E aí a pessoa fala, mas eu já tenho Cristo. Você também não vai julgar a pessoa e falar, não, mas você não tem Cristo porque suas obras... Você também não pode apontar o dedo pra pessoa, né? Isso vai dar consciência da pessoa. Romanos 2, né? Quem é tu, homem, que julga e se faz isso mesmo. Exatamente. Tudo bem que às vezes... Perdão, mais uma vez. Tudo bem que às vezes a gente olha pra obras de certas pessoas, né? Pelas obras, né? Pelos frutos, a gente vê, pô... Não parenta ter... Não aparenta ser salvo. Mas não é eu quem vou condenar a pessoa. Não sou eu, exatamente. Se a pessoa se diz cristã, aí é a questão que Jesus já ensinou de correção de cristão com cristão. Você chega pro teu irmão, meu irmão, isso aqui que você está falando, à luz das escrituras, não é legal. Não é, tu vai pro inferno. Sim. Mas a pessoa já é cristã, portanto ela já conhece as escrituras, então, bem, meu irmão, você é meu irmão em Cristo. Ambos conhecemos as escrituras, então, porque ambos conhecemos, é meu dever te mostrar, assim como o seu dever me mostrar quando eu estou errado. Então, eu quero te mostrar que aqui está errado. Como algumas pessoas já fizeram comigo, o Tião já fez comigo, eu acredito que eu já fiz, não lembro se foi com o Tião, com uma outra pessoa bem próxima. É a saúde da intimidade cristã. Sim, que é tipo, vamos acertar pra gente ir pro caminho melhor. Exatamente. Pastor, então nem se fala que a minha orelha já ficou quente muitas vezes. Essa questão de o outro aconselhar é muito ruim, mas ao mesmo tempo é muito bom. É muito ruim você, ouvir do pastor, Jonathan, fala assim baixo, mas vamos falar do Jonathan. Por quê? Vai botar na berlida de novo? Você tá errado, cara, não sei o que. Eu tenho certeza que não fala dessa forma assim. Mas assim, é muito ruim, mas é muito bom também. Sim. Porque assim, alguém que tá se importando com a minha vida, alguém que tá se importando com o meu crescimento. As escrituras, né? O pai ama o filho que corrige. Só que assim, é diferente do pastor chegar pra uma pessoa que ele não é pastor. Às vezes a ovelha é de outra pessoa. Sim. Isso é questão de intimidade. Não é do campo, não é. Eu tenho nem tem intimidade. Eu tenho uma história nesse contexto. Assim, nós vamos construindo amizades ao longo da vida. Né? E teve uma certa pessoa que num determinado certo momento, uma certa situação, e a gente não fala nomes e nem diz cidades, né? Porque senão as coisas ficam... A gente vai identificando. Mas, inclusive, essa pessoa foi na igreja, deu testemunho, falou do que eu fiz com ele. Não era minha ovelha. Não era minha ovelha, mas era próximo. E eu tinha esse espaço para falar isso com ele. Então naquele momento ali, eu pastoreei ele sem ele ser minha ovelha. Foi na Irmandade cristã. Na Irmandade. Aí entra, é uma visão maior. Isso é uma visão maior. Porque recentemente alguém te pediu, poxa, pastor, é possível fazer isso? Aí eu falei, olha, não é possível, porque não é minha ovelha, é de um outro campo, então não tem como. Porque senão eu estou ingerindo no campo do pastor e eu não posso fazer isso. Isso é antiético. Né? No caso que eu fiz com essa pessoa, é porque não era eu querendo invadir o campo do outro pastor. Não era isso. Porque tanto o pastor quanto a ovelha eram meus amigos. São meus amigos até hoje. Então, assim, eu entrei na situação para pastorear porque era algo que tinha que ser feito. Eu tinha que falar alguma coisa. Eu tinha que falar alguma coisa com essa pessoa. Porque a omissão seria prejudicial. A omissão seria culpa minha. Porque eu senti no meu coração, Deus tocou no meu coração, então eu fui lá e falei. Então, assim, nós precisamos ter essa ideia. Isso só consegue com relacionamento. Com relacionamento. É só relacionamento. Não tem como fazer missão se você não desenvolver relacionamento. Eu vi aqueles filmes americanos de missões, aí eu ficava vendo os missionários, chegavam num lugar, aí eu jogava basquetebol. A gente tá falando sobre isso, sobre antropólogo. Antropologia.
Aí eu falei, cara... Por quê, né? Por que esse cara tá jogando? Por que ele não tá ali com a Bíblia pregando? Eu era criança, eu olhava aquele... Eu não consigo entender isso. E eu vendo aquilo ali, sempre aqueles filmes, né? Que estão falando. E aí tem aquele próprio filme, Deus Não Está Morto, você vê que ali é relacionamento. A gente tava falando disso também. Relacionamento o tempo todo. E por meio do relacionamento se fala de Jesus. É a questão de Paulo no Areópago, né? Antes dele mostrar Jesus, primeiro ele entende o conceito dos eu acho que é Atenas, né? Dos atenienses, sobre o que eles entendem por Deus. Então, entendendo o que eles entendem por Deus, então vou mostrar um Deus que é diferente do que eles entendem. Então eu tenho que introduzir de uma maneira que eles consigam saber do que eu estou falando. Então ele fica ali, observa a religiosidade deles e aí a entrada, porque já tem como dialogar, porque não é assim, entende? Nós estávamos falando, pastor, antes de começar o podcast, antes de eu subir também, sobre a questão de um antropólogo. Falei que eu estudei, e assim, eu sempre, desde o meu primeiro período, eu falava, cara, todo cristão deve ser antropólogo, assim, deve estudar antropologia. Porque basicamente que o antropólogo, ele aprende na academia como se comportar no ambiente sem, tipo, ser diferente. Tipo assim, e através disso ele consegue fazer a pesquisa dele. Se ele, tipo assim, demonstrar desconforto para alguma pessoa daquela aldeia, para alguma pessoa daquele ambiente ali, acabou a pesquisa dele. Acabou a missão. Acabou a missão. Então, assim, ele pode rasgar tudo. Como verificar se aquilo é o normal ou não. Se é normal ou não, se a pessoa está se comportando daquela forma ou não. Então, o que o pastor falou aqui, um filme americano que não, talvez é a experiência de muitos americanos como missionário dessa forma. A pessoa chega, tem que se hoje interagir. Hoje em dia, né? Porque e, assim, passado... Agora, puxando um pouquinho pro nosso... Não, no passado não. No passado também. Por exemplo, Simon, quando chega no Brasil, o que ele vai fazer? Então, ele vai ensinar inglês para criança, as crianças. Relacionamento. A CRU, agora vamos falar CRU em geral, né? Porque ela tem diversas vertentes. Só uma pergunta aqui, que eu acho que tem gente aí que não tá entendendo. CRU. O que é CRU? O que é esse negócio? É porque tava com pressa, não pode comer assado? Não, pode comer cru, não pode assado. Geralmente essa coisa acontece muito aqui no Brasil, né? Sim. Mas lá porque assim, a CRU somente, é uma organização... CRU. CRU. É uma organização internacional que tem diversos países. América Latina, na África, continente africano, na Europa, só que nasceu nos Estados Unidos. E existia um antigo nome chamado Cruzada Estudantil Profissional para Cristo. Como é que é? Cruzada Estudantil Profissional para Cristo. Esse era o nome antigamente da CRU. Só que lá nos Estados Unidos existe a CRU é como se fosse nossa gíria, CRU, galera. Então CRU, galera. Então, eu entendi agora. Então, quando mudou nos Estados Unidos para CRU, porque assim, eles modificaram por diversos motivos. O nome porque quando a CRU chegou lá na Europa, tava tendo confusão, problema com o nome, cruzada, associava a cruzadas que teve, então eles resolveram mudar. Só que, por exemplo, na Europa eles não tinham esse nome de cruzada, era outro nome, só que era a mesma organização. Então resolveram, mudar aos poucos. Então os Estados Unidos mudou para CRU, porque todos os estudantes, todos os movimentos que existiam nos Estados Unidos já chamavam de CRU, que para eles era galera. E os outros países começaram a se adaptar. E somente aqui no Brasil... É interessante que o nome tem a ver com relacionamento. E somente aqui no Brasil, CRU tem outro significado. Mas enfim, então assim, CRU... E até porque o antigo nome era bonito, né? Era Alfa e Ômega. Então, não, pra tu ver. O nome da organização era Cruzada, Estudante Profissional para Cristo. Só que na Cruzada, na CRU, tem diversos vertentes. Tem não mais. Eu participo da CRU Campus, que é um ministério voltado para estudante universitário. Líder Impact, que é o ministério voltado para profissionais no mercado de trabalho. E tem outros ministérios. Aqui no Brasil nós temos Atletas em Ação, que eles utilizam o esporte para poder evangelizar. Inclusive o pastor conheceu um funcionário da Atletas em Ação. Eles também trabalham, tem um ministério chamado Jesus Filme. Eles usam um aplicativo, Jesus Filme, com diversos pequenos curtas para poder evangelizar, só que tem um filme realmente assim, se não me engano, é baseado no Evangelho de Mateus. Não, é um trabalho Marcos. Bem diversificado. Então, assim, ele tem várias facetas. Tem o Mundo M também. Sim, aí o Mundo M. Mas enfim, começou com um movimento estudantil. O criador lá nos Estados Unidos, eu acho que eu vou errar com certeza, mas tem um inglês melhor que meu.
Bill Bright. Isso mesmo. Deus despertou pra ele, ó, a universidade. Porque... Até porque bastante jovens cristãos estão se perdendo na universidade. E lá nos Estados Unidos há uma diferença, talvez aqui no Brasil também, porque os jovens saem das suas cidades, iam pra cidade, vamos supor, cidade grande, não sei o que, pra poder cursar o ensino superior e voltar pra suas cidades como profissional. Ele pensou, cara, a universidade é o melhor campo missionário que tem. Porque, assim, aqui a gente abrange diversas pessoas de diversas regiões. Então, assim, se a pessoa conhecer a Cristo aqui, ela vai voltar para sua região, tipo, e vai poder compartilhar o evangelho com outras pessoas. E a partir da universidade é onde forma os influenciadores da sociedade no como um todo. Por exemplo, imagine se a gente tivesse grandes escritores cristãos, né? Se a gente tivesse, por exemplo, assim, sei lá, cineastas cristãos, né, que desenvolvesse filmes, trabalhos artísticos voltado para uma teologia bíblica, né? Vamos colocar assim um exemplo assim, né? Só um pequeno exemplo, Crônicas de Nárnia, por exemplo, que fala, né, da redenção, né, da morte e ressurreição do leão, coisas voltadas ou uma futura obra de um escritor aí dedicado, né, pastor? Quem sabe? Então, assim... Se Deus quiser, vamos chegar lá. Então é nessa ideia aí, entendeu? De você formar profissionais cristãos para poder impactar. Nesse caso, a CRU, ela tem alguma parceria com a ABC2 ou não? Então, a ABC2 é outra organização. Então, elas não... Só que, assim, a ABC2 é... Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Assim, é porque é focado no Brasil, e aí tem outra vibe. A CRU, então... É porque, assim, geralmente a ABC2, eles fazem palestra, tipo... Se eu não me engano, a ciência e a religião não estão separadas, elas estão juntas. Sim, então esse é o foco. Na verdade, uma nasceu na outra. A CRU, ele tem um foco de quê? De discipular estudantes para criar outros discípulos. Uma tem um foco acadêmico, outra tem um foco então, mais... A CRU tem realmente o foco evangelístico, assim, tipo, a gente não quer fazer um grupo cristão na universidade. Meu grupinho cristão, não. Nosso foco é que pessoas possam conhecer outras pessoas que verdadeiramente conhecem a Cristo. De fato. O Igor falou algo do profissional. Às vezes aquele profissional não vai se converter, não vai professar minha fé. Só que vai ter valores cristãos. Exatamente. É isso que eu estava aqui pensando aqui. Eles vão ter valores cristãos. Porque os valores... Eu tenho uma brincadeira que eu faço às vezes com as pessoas, que é o seguinte, olha, digamos que Jesus ele seja uma grande mentira. Digamos que o evangelho seja um grande engano. Mesmo assim, estamos na vantagem. Mesmo assim estamos na vantagem. Que vantagem? A vantagem de viver nesse mundo com princípios que nenhum outro lugar tem. Esses princípios a Bíblia traz para nós. O que não é o caso. Jesus é fato, Jesus é verdade, Jesus teve, graças a Deus. Na verdade, essa colocação do Senhor é a colocação de alguns ateus que não aceitam o cristianismo e nem nenhuma outra religião, mas eles vão reconhecer a importância do cristianismo. Do princípio ético. Eles defendem o cristianismo, embora não sejam cristãos, porque acreditam que se retirasse o cristianismo, somente do contexto ocidental, iria imperar o caos. Então, assim, só para concluir a visão da CRU, né, como organização missionária. E no Brasil, a gente tem alguns movimentos também, vamos supor, o Igor ele se formou, ele conheceu a CRU Campus na universidade. Só que ele se formou e percebeu que existia outro ministério. Que o profissional Leader Impact. Leader Impact. E aconteceu isso antigamente, porque as pessoas foram se formando, começou a perceber, cara, tem que ter outros ministérios que possam abranger outras áreas da sociedade. Então foi criado o Leader Impact, aqui, que recentemente, eu acho que tem 5 anos o movimento, que foi fundado aqui no Brasil, já veio acho que não veio dos Estados Unidos também. Veio do Canadá. Canadá. E assim, porque eles viram da necessidade lá e o estudante brasileiro que se formou, eles queriam continuar com essa vivência de aprendizado, porque assim, a CRU tem muito isso. Eles não querem fazer igreja, tipo, a gente não é uma igreja. A gente é uma organização missionária que a gente quer apoiar as igrejas. Na verdade, é um trabalho que vai somando naquela comunidade, naquele contexto. Ele é da igreja, mas não uma igreja. Sim, a gente tem valores cristãos. E assim, mas o que acontece? Quando uma pessoa se converte, a gente encaminha para a igreja mais próxima da sua casa. Assim, a gente vai tentar procurar uma igreja genuína. Porque, assim, igreja de fato. Sim. A gente não tem isso assim, vai ter que ir para Batista, tem que ir para Presbiteriano. Não.
não tem essa necessidade. Óbvio que às vezes, eu tive discípulos que, na época da dominação, que queriam para uma igreja próxima que era um pouco parecido do que aproximava. Mas isso era normal. Relacionamento. Isso era normal. Uhum. Então, assim, aqui no Brasil a gente tem o Líder Impact, tem uma Tradução em Ação, que é um ministério muito forte mesmo. E eles trabalham com esporte, assim, eles vão nas igrejas, discipulam pastores, membros que querem também trabalhar com esporte, para poder evangelizar a criança. O pastor conheceu um pouco da história da Tradução em Ação. Também tem agora nasceu também com um grupo de estudantes que era da Cru Campus, que trouxe para o Brasil para trabalhar com secundarista. Não existia esse movimento no Brasil. Só que um grupo de estudantes viu, eu sou professor, me formei, vamos trabalhar com estudante secundarista também. Então foram trazidos para o Brasil, trouxeram para o Brasil esse ministério também. Esse é o Reset, né? Mano, não sei. Eu acho que não tenho certeza. Não sei se é sigla não, eu sei que no Brasil é secundarista. Na verdade tem dois, tem o Reset e tem um outro que eu não lembro o nome. E também, aqui no Brasil não é muito forte, mas a gente também tem esse ministério chamado Jesus Filme, já citei anteriormente aqui. É um ministério muito forte na África. Por quê? Por que na África? Que geralmente eu falei também que eles meio que fizeram fizeram um filme baseado no Evangelho de Marcos. Eu acho que tenho certeza que é o Evangelho de Marcos. E eles chegam na aldeia onde pessoas, 50% ou a maioria não conhece a Cristo. Uhum. Passam lá o filme e o primeiro contato que a galera tem, normalmente é com Jesus Filme. A apresentação da história. Então assim, aí naquele momento eles conversam com aquelas pessoas. Eu já tive uma experiência na África. Já fui pra África com a Cru para trabalhar com um estudante. Só que lá a gente tivemos a oportunidade de poder trabalhar também com esse ministério lá, que era muito forte. E chegando lá, eles passaram o filme Jesus. E foi assim, algo incrível. Assim, a gente foi num lugar que as pessoas já na aldeia, que não tinha energia. E assim, não sei se... Não acho que nem na época do pastor, nem na época do Marcos que está aqui, é isso. É aquele negócio, aquele filme antigo, que é cinema. Assim. Eu esqueci o nome Cara, foi sensacional. A gente ficou lá assim, filme passando lá. E as pessoas chorando, porque assim... imagina você ver aquele filme de ação que é onde o mocinho morre, não sei o que, aí você chora, não sei o que, fica triste, e depois descobre que ele ressuscita e vê que aquele cara que morreu foi por você. Ela conhece a história ali. Não, ela conhece de uma maneira que não teria como fazer lida. E a partir de então eles passam a discipular. É um ministério que eu gosto muito. Enfim, eu podia estar aqui e falar milhares de ministérios da Cru que existem, sabe? Inclusive o Jesus Filme tem até o aplicativo deles, né? Que tem não só o filme, mas também tem pequenos vídeos curtas, onde você pode mandar esse vídeo para uma pessoa para você iniciar uma conversa, né? No meio da pandemia a gente iniciou muito essa questão das estratégias digitais, né? Você evangelizar digitalmente, né? E aí você pode mandar esses pequenos... O ministério cresceu muito na Cru também no Brasil. Sim, estratégias digitais. Eles têm um movimento voltado para discipular pessoas, para evangelizar e por redes sociais. Isso aí. Você pode mandar esses pequenos vídeos para pessoas. Vídeos curtos mesmo, né? Tem um vídeo que eu acho muito interessante de pratos caindo, né? Depois procura lá, Falling Plates. Eu acho que eu já vi isso aí, dos pratos caindo. É da Cru. Olha, esse vídeo tu passou. É antigão esse filme. Foi produzido pela... E assim, o Igor falou uma parada de profissional. Imagina se esses profissionais da... estivesse no topo da sociedade, Do cinema. Cineastas, imagina. Então, assim... Para poder influenciar, sabe? Sim. Imagina se essa galera toda tivesse... Então, a Cru trabalha com esse objetivo. Não somos um grupo cristão. Somos um grupo de pessoas que conhecem a Cristo e quer fazer Cristo ser reconhecido por outras pessoas também. Um grupo, de fato, uma força evangelística. Sim, e assim, posso dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha universidade. Eu falo assim, eu vou sair com um diploma de ensino superior, provavelmente vou trabalhar na minha área, vou ganhar dinheiro com isso. Só que a melhor coisa que aconteceu na graduação foi poder participar do movimento. Aquela missão que é maior do que a vocação trabalhista. Hoje em dia também eu sou considerado missionário do movimento também, da organização. E assim, eu espero continuar, assim, como eu falei, assim, a área missionária é uma área que eu gosto muito, assim, eu gosto muito. Eu tô até pensando em fazer outra faculdade. Inclusive, eu tenho uma ressalta aqui. O pastor, no começo da pandemia, ele tinha feito um convite para trabalhar com esporte, não sei o que. Eu falei, pastor, eu sou totalmente sedentário. Eu comecei a fazer crossfit com esse intuito, porque eu falei que tudo que eu penso no futuro
Eu penso na missão. E agora ele está evangelizando em mais uma outra coisa, como todo crossfiteiro. Vem pro crossfit você também. Mas sério, tipo assim... Não, vem pro pedal. De certa forma é crossfit. Sim. Então assim, tudo que eu penso assim, pro meu futuro, eu penso assim, pô, eu posso usar isso na missão futuramente? Posso, então vou fazer. Porque é isso que eu quero pra minha vida hoje. Assim, mas enfim, eu posso horas e horas compartilhando com vocês que eu não vou saber explicar assim, o que acontece assim. Se empolga. Muito legal, mas muito legal. Mas é bom quando é empolgante, assim, porque a gente percebe que há algo maior nesse mundo do que terminar um curso e entrar no emprego. É algo que é maior. Um ótimo salário. Uma missão maior do que juntar um dinheiro num cofre. Muito maior. Exatamente. Eu vou ressaltar que eu acho que toda podcast eu falo da Alissa, né? E vou ressaltar que antes de a gente começar a namorar, eu falei pra ela, ó, tu vai querer morar comigo. Que falou da Alissa também dessa. Não, ela percebeu o falo dela. Você, ó, tem certeza. Eu acho que ele tá querendo fazer uma média. Porque o sogro tá aqui. O sogro tá sempre vigiando. Não, mas sério, uma coisa que eu quero ressaltar assim, quando a gente começou a namorar, eu falei assim, ó, tem certeza que quer. Olha lá. Não, sabe que ele. Sabe que ele é digníssimo dele. Filmar a posição dele agora, olha lá. Sabe o que ele é digníssimo dele me falou uma vez? Ah, você pensa ser missionária? Eu falei assim, eu tenho chamado um pouco pro Nordeste, não sei o quê. Aí minha sogra, tem vontade de conhecer Maceió, vai pra lá, passar um dia da tua casa, não sei o quê. Se convidando pra minha casa lá em Maceió. Não, mas brincadeira essa parte, muito bom e prudente da sua parte falar isso pra ela, porque afinal de contas, se ela quer entrar nesse mundo, sabe o que ela falou pra mim? Eu tive uma atitude parecida com a Tainara, porque eu falei, Tainara, tô numa missão aí que, olha, ou você o pastor pode falar muito bem, como um pastor já, e casado, que a esposa do pastor tem que estar topando a brincadeira, que senão não dá. Imagino que pra missão, de igual forma. E ela foi inteligente, que ela falou, se não quisesse namorar com missionário, nem ia dar conversa pra você. Eita, tu veio com a mandioca, ela já tava com a farinha pronta. Pois cara. Tá querendo negar de todas as formas. Mas tá corretíssimo, porque é um propósito, sabe? Então se a pessoa quer se envolver contigo, ela tem que estar na mesma linha de pensamento. Tem que estar na mesma vibe, é verdade. Eu lembro que foi engraçado quando eu cheguei em casa, eu fiz tudo, fui pro seminário, me inscrevi, matriculei, falei nada com o Silene. Cheguei em casa e falei assim, ó... Se desse ruim, deu ruim, é bonito, hein? Tô estudando, tô no seminário, você olhou pra mim, tem certeza disso? Aí eu falei, tenho. Aí ela, tudo bem. Que bom, né? Que bom. Assim, Não, na verdade eu queria receber um não. Entendeu? A pegada que você queria esse era o receber o negativo dela. Isso aí. Foi o sinal de Deus que ele pediu. Se for de Deus mesmo, quero ver agora. Eu fiz tudo pra dar errado. Eu vi essa história uma vez na igreja. Eu fiz tudo pra dar errado, é muito legal, mas estamos aí. Enfim, para concluir, gente, que a gente gastou um bom tempo falando, explicando sobre a CRU, a gente falou sobre o que é o evangelismo e eu acho que é um bom resumo é que, de fato, a nossa missão é uma missão coletiva, todos os crentes, e eu gosto muito da analogia de que estamos num exército. Todos estão combatendo na guerra, mas cada um combate na guerra de uma forma específica, mas todos têm que se sentir vocacionados no sentido de que eu preciso estar ali, eu não posso deixar aquele meu front, nem que eu seja o cozinheiro, eu não posso largar o meu posto ali de cozinha. Ô, Jonathan, só pra ressaltar o que você falou, que é muito importante. No exército, na batalha, cada um tem sua função. E na missão é a mesma coisa. Uns é chamado para ser pastor. Você, futuramente, nosso pastor. Outros, presbíteros. Outros para diáconos. E na missão de Cristo também é a mesma coisa. O missionário, às vezes, carta de Paulo, às vezes Deus não vai te dar a oportunidade de fazer uma missão em outro estado. Mas com seu vizinho, com seus parentes. Isso é um ato missionário também. Sim. Às vezes, além dos seus parentes, Deus já te dá uma oportunidade para outro município. Talvez Deus vai ser mais audaz com você. Vamos para outro estado. Vamos para o sertão. Vamos ir para os ribeirinhos. Isso não significa que você é menos missionário do que eu. Porque você está evangelizando seus vizinhos. Não. Exatamente. Muito pelo contrário. Cada um está fazendo a sua missão, aquilo que Deus botou no seu coração. É bom, eu acho que a gente lembrar, desculpa te interromper, Igor, que a missão não é a missão do
Sebastião, a missão do Igor, a missão do John. É a missão de Cristo para a igreja, no coletivo, né? Dentro no Novo Testamento, no livro de Atos, a gente tem distinção, por exemplo, de Paulo, que é o maior missionário do Novo Testamento, vai para vários lugares, evangeliza a Europa, e a diferença de Tiago. Que Paulo respeitava Tiago, mas Tiago era o pastor local da igreja de Jerusalém. Sim. Mas mesmo assim, Tiago, inclusive, era respeitado por... Bati na mesa aqui. Tiago era respeitado, Paulo respeitava Tiago porque era a função de Tiago dentro da grande missão. O Igor estava falando. Exatamente. E dentro do que o Tião e você falou agora, né? Às vezes a pessoa até... ver testemunhos como a vasta experiência do Tião, né, que no campo missionário da universidade, foi para a África também, né, e enfim, né, às vezes a pessoa olha esse testemunho, né, poxa, mas eu nunca fui nem pro sertão, né, nunca fiz algum projeto missionário, né, e às vezes a pessoa se pergunta, eu não sei qual é o meu chamado, né, e muitas das vezes Deus ele não dá uma direção assim, igual, vamos supor assim, um exemplo, Deus vai falar para Abraão, sai da tua parentela e vai, né. Na verdade, às vezes Deus faz isso, né? Vai pra lá, né? Mas não dá não especifica o caso, né? Um desses exemplos, eu tô falando isso porque um desses exemplos foi eu, né? E eu achava que até eu descobrir a minha vocação, né? Eu sou da contabilidade, né? Sou contador, né? Até eu descobrir a minha vocação para essa profissão, eu demorei um tempo, né? Eu apanhei um pouco no mercado de trabalho, até descobrir que essa vocação, né? Como é que eu poderia dizer? Na verdade, o que eu pensava era a minha profissão, assim, de fato. Só para ganhar dinheiro mesmo, só para... É a fonte de renda, mas não a grande... Só que, na verdade, eu descobri depois que isso era a minha vocação evangelística, né? E isso não foi Deus que me falou em algum sonho, ou veio algum profeta e falou para mim, né? Você percebeu fazendo. Investe o dinheiro. Exatamente, porque Deus, ele nos permite, né, que às vezes tomamos certas decisões, né, para o nosso próprio bem, mas ele não vai ser muito específico, entendeu? E você orando, pedindo a Deus e você seguindo a tua direção. E tanto que hoje eu percebo que eu não sou menos missionário que o Tião, como ele mesmo acabou de falar, né, porque o Tião teve experiência aqui, ali, né, e eu sou apenas um profissional. Sim, eu estou ali como profissional, mas evangelizando. Antes de eu ser o contador, antes de eu ser assistente de contabilidade, eu sou primeiramente cristão, salvo por Cristo Jesus. Antes que nascesse no ventre da tua mãe, já te chamei, não é? Exatamente. Então, eu falei da questão do chamado, eu acho que eu não respondi de forma específica. Então a pessoa se pergunta assim, eu não sei qual é o meu chamado. Uma dica que deram para mim, eu também vou passar nesse vídeo também, é o seguinte, se coloque à disposição do Senhor. Eu ia pedir para segurar a dica, porque eu ia terminar pedindo para cada um de nós dar uma dica, um conselho, pra gente concluir. Corta essa parte aí. Corta essa parte aí, gente. Segura essa dica aí. Juro que vai ser 2 minutos essa experiência que eu tive. Em 2017 eu fui pra África, eu fui pra 2 países, né? Ficamos 15 dias em Cabo Verde. Pra quem não conhece Cabo Verde é uma cidade, assim, um país, né? Porque é tamanho de uma cidade. Tem poucos habitantes, acho que deve ter 200 mil habitantes. Isso aqui é muito lindo, assim, histórico, assim, né? Pra quem é de humanas, depois estudar, assim, é muito bonito Cabo Verde. Praia. Pra quem é de exatas, não é bonito. E assim, e a missão, assim, lá em Cabo Verde foi maravilhosa, assim, a gente sentava, a pessoa se convertia, não tinha, a maioria das pessoas era católica, mas não era aquele católico praticante. Então, assim, era realmente aquela visão, assim, o campus tão vasto, assim, só falta... os campos brancos, não, vou vir pra foice agora. Assim, era muito engraçado, porque a gente ficava assim, cada um contava uma história, por que pessoa... Então, assim, era realmente, assim, era magnífico quando você em Cabo Verde. Aí passou 15 dias, fomos pra Guiné-Bissau. Acho que em Guiné-Bissau, à noite, assim, escuridão, tipo assim... Paris, assim, desculpa a forma de dizer, mas totalmente destruída, assim. Tinha acabado de acontecer uma guerra, assim, não era tão recente, mas era em 2002, assim, então ainda a gente via traços da guerra, assim, no país ainda. E, assim, aquele clima bem pesado, né? E chegamos à noite, aí eu pensei assim, cara, por que eu não fiquei em Cabo Verde? Cara, tava tão bom. Não pela questão, tipo assim, cultural, assim, mas porque, assim, eram muitas pessoas se convertendo. A gente ficou 15 dias, eu acho que total de todo mundo, assim, 15 pessoas,
umas 100 e poucas pessoas assim, 115 por aí, tinham se convertido. E a gente queria continuar com o discipulado, só que a gente deixou pra outra galera lá continuar discipulado com eles. Só que assim, a gente estava com vontade de continuar lá. Só que o projeto era Cabo Verde e Guiné-Bissau. Aí chamo Guiné-Bissau, aí eu fui dormir assim, no chão assim, Senhor, por que eu não estava em Cabo Verde? Assim, triste mesmo, assim. Não, igual eu falei assim, não pela situação que era o país. Mas por conta do ofício. Aí tá. Aí no primeiro dia de evangelismo, saímos para evangelizar. Aí chegamos na universidade. Era universidade totalmente destruída também, né? O país tinha muitos traços da guerra ainda. Aí a primeira pessoa, geralmente quando a gente sai para evangelizar, estava eu, uma missionária também da Cruz, e um rapaz que ele não era estudante, mas era voluntário na missão lá. Aí a gente falou assim, vamos fazer uma caminhada de oração, a gente vai orar uns 5 minutos, assim, caminhando, orando para conhecer, para pedir a Deus para estar no controle, depois vamos evangelizar. Aí o rapaz, tá bom. A gente deu 6 passos assim, ele parou. Ele quer falar com você. Aí eu olhei assim, olhei pra mim assim. Ele entendeu que a gente tava falando pra gente orar primeiro? Agora evangeliza você aí. Aí eu, tá bom. Aí paramos evangelizar. A gente usa algumas ferramentas. Vou falar bem rápido do Conecta. Um jogo de imagem que a gente utiliza para poder conhecer a pessoa. E a gente faz algumas perguntas para poder a pessoa se abrir assim, né? A primeira pergunta, a gente fala assim, escolha de uma das 3 imagens que representa a sua vida. A pessoa escolheu. E aquele rapaz escolheu uma imagem assim de uma criança chorando assim no colo da mãe assim. Ele, tô chorando muito. Ultimamente tô chorando muito. Aí ele escolheu, agora a segunda imagem, como você gostaria que a tua vida estivesse? Aí ele pegou uma imagem, era tipo uma maquete do Cristo Redentor. Só que na nossa visão é o Cristo Redentor e tipo uma escola de samba. Assim, no Rio de Janeiro, para visitar o Rio de Janeiro, né? Só que ele pegou aquela imagem e falou assim, eu queria muito ter essa liberdade de comemorar Cristo igual as pessoas estão tendo. Aí a terceira imagem... Assim, legal a perspectiva que ele teve da imagem, né? E a terceira falou assim, pega uma imagem que represente Deus para você. Aí ele voltou a pegar a imagem da criança chorando e falou assim, essa aqui, porque eu tô chorando muito, porque vai fazer 1 mês que eu aceitei o desafio de servir a Cristo. Só se minha família souber, eles vão me matar. A família dele, bem muçulmana mesmo, assim, tipo, o pai dele era bem influente, assim, e ele falou aquilo assim, eu logo pensei, realmente eu deveria estar aqui, tipo, pra conversar com esse rapaz. Inclusive, ele citou uma coisa, eu até zoava alguns amigos meus presbiterianos, na época não era, ele falava assim, presbiteriano não faz missão não. Aí ele citou assim, e o grupo que veio me visitar é um grupo da presbiteriana. Aí depois eu voltei pro Brasil e desculpei meus amigos. Realmente, aí contei a história, né? Mas aquela história ficou tão gravada no meu coração, assim, porque, assim, aquele rapaz tinha já se convertido, igual ele falou, aceitou o desafio, e ele sabia que era perigoso pra ele. Só que, assim, o evangelho foi tão profundo no coração dele, foi tão profundo na alma dele, que ele estava disposto a sofrer todas as consequências. Sabe? Então, assim, existem pessoas agora que estão dispostas a sofrer todas as consequências por amor ao evangelho de Cristo. Existem pessoas agora que estão nesse momento, talvez, estão morrendo pelo evangelho de Cristo, sabe? E assim, eu não tô querendo glorificar essas pessoas. Nenhum mérito é delas. Mas, assim, aonde Deus está direcionando a sua vida, sabe? Assim, eles têm certeza que Deus está, assim, eles ouviram a voz de Deus para a missão. Igual eu falei anteriormente. Não para a glória dela, mas para a nossa advertência. Sim. Né? Assim, igual eu falei anteriormente, Deus te chama para você talvez para trabalhar do lado. Talvez para lá, mas só para ficar isso na nossa mente, sabe? Deus está nos direcionando. Então só ouvir a voz dele. Amém. Bem, a gente já está aqui encerrando, porque já se avança muito, a gente falou bastante coisa, caminhou, foi uma conversa muito gostosa sobre como Deus movimenta o nosso coração, como de fato a missão dele é maior que todos os nossos anseios terrenos. É uma missão que transpassa os nossos desejos por um bom emprego ou por uma faculdade dos sonhos. Transpassa tudo que a gente imagina. Eu quero deixar aqui minha palavra final, eu vou deixar um minutinho mesmo, tá, Tião? Para cada um dar a sua palavra final para a gente encerrar. Não, vai cortar, hein? Vai cortar você. Que eu creio que uma boa maneira de nós iniciarmos a nossa missão, todo cristão ali um livro, não vou conseguir lembrar, lembrei, Iago Martins, Você Não Precisa de um Chamado Missionário, ele trabalha muito disso, que
Nós não precisamos ter uma experiência sobrenatural para partir para pregar o evangelho, porque isso já é um mandamento. Portanto, como cristão, se você é cristão, você já fique avisado que é um mandamento você evangelizar. Se você não evangeliza, está pecando. E por onde começar? Eu não sei falar nada, nem entendo muito bem o evangelho. Então eu creio que um bom começo é buscar aprender as dúvidas que você mesmo tem. Você tem dúvida naquilo, e aquilo que você está em dúvida, você vai buscar aprender. E veja, e pelo menos essa é a minha experiência, aquilo onde eu tinha muita dúvida, aquilo onde para mim era sofrível, foi aquilo que eu me esmerei em entender, e justamente foi essa mesma dúvida, esse mesmo sofrível para mim, que Deus me mandou a responder a outras pessoas. No meu caso, que eu fui ateu, então as minhas questões eram questões da fé e questões acadêmicas, foram justamente essas questões e essas pessoas que eu fui evangelizar, justamente porque eram as minhas demandas. Então, conselho você que está ouvindo, aquilo que você tem problema na sua fé, de fato, ore a Deus, busque a Deus e busque aprender sobre aquilo. Seja uma questão do problema do mal, uma questão sobre orar e não ser respondido, ou sobre não saber orar. Busque conhecimento daquilo e olha, creia que o Senhor vai te usar justamente nesse momento, nessa área que você tem dificuldade. Quero deixar a palavra para o pastor e o último a falar, encerrar o nosso podcast. Ok, foi muito legal aqui esse bate-papo, essa troca de ideia. E que venhamos a continuar a desenvolver esse sentimento missionário em nossos corações. Somos uma igreja missionária, fazemos missões há mais de um século nesse país e fora desse país. Já plantamos muitas igrejas fora do Brasil, muitos presbitérios, sínodos fora do Brasil. E isso simplesmente porque é a nossa obrigação, é pregar o Evangelho, as boas novas de salvação. Amém. Não, só agradecer mesmo. Tem podcast, eu agradeço. Obrigado, Igor. Não, valeu, Igor, pode falar. Esse garoto fala bem. Já cortou o microfone. Já cortou. Tá bom, parei. Quero agradecer o honroso convite, assim, muito bacana essa proposta, né, a gente bater papo, principalmente sobre missão. Cada dia mais tenho aumentado o amor, né, por isso, por missões, né, atender ao chamado do Senhor. E dentro do que o Jonathan falou, né, aconselho, né, os irmãos que você às vezes não sabe o seu chamado, às vezes não tem certeza. Primeiramente, busque conhecimento nas Escrituras, procure estudar as Escrituras, ore ao Senhor, se envolva com a sua igreja local, que é muito importante, né, porque não adianta nada você sair ao mundo ou você sair na sua cidade, no seu bairro, se você nem sequer tem compromisso com a sua igreja local. A sua igreja local é a sua base. Seu pastor ali, é ali onde você está aprendendo mais das Escrituras. Então procure estudar as Escrituras, teologia, porque você vai falar de Jesus, mas você vai falar de Jesus que você não conhece, né? Então você tem que conhecer, né? Então procure conhecer a Deus, amar a Deus e principalmente, onde se começa a missão? Começa no seu lar. A Bíblia fala que aquele que como é que é? Eu esqueci agora, gente. Aquele que se preocupa com... Quem que adianta ganhar o mundo? Não, perdão, Rapaz, tomara que você corte isso do podcast. Não vai cortar não, velho. Não vai cortar não, essa parte tem que ir, por favor. Então vocês morrem muito de mim, então. Mas enfim, né, aquele que... como é que é? Eu esqueci literalmente, mas esquece dos seus, negou a fé, e é pior do que o infiel, né? Tá lá no Novo Testamento, lá nas cartas lá. Tá no Novo Testamento. Gente, eu tava com o versículo na ponta da língua aqui, nessa hora que eu acontece. Heresias 3:5. Por aí vai. Enfim, né? Mas o principal Isso aí, gente, fica aí um exemplo de como não evangelizar, tô brincando. Fica o exemplo de como não evangelizar. Saiba, tá vendo como é que tem que estudar a Bíblia? Porque senão você chega no podcast e você esquece. Então, estude a palavra e, claro, inicie pela sua família. Depois vá para seus vizinhos, aos redores e por onde o Senhor te mandar. Amém. Graças a Deus. Graças a paz. Foi, um abraço. Fui!